nós estamos efetivamente vivendo, meus caros amigos, a nova era do conhecimento, a nova era tecnológica, a era da indústria do conhecimento, da indústria do TI, que, diferentemente da outra revolução industrial do século XVII, XVIII, está migrando, está influindo em toda a atividade humana. Não há um cidadão na face da Terra que não dependa, de alguma maneira, de uma solução que venha da área de TI. Talvez aqui esteja nascendo algo, somente os nossos filhos e netos vão se lembrar um pouco mais daqui uns 20, 30 anos, que aqui nasceu o novo Brasil, dessa cidade aqui de São Bernardo do Campo. Nós estávamos, naquela época, lidando com soluções, que as soluções boas eram soluções que vinham de fora e não as soluções que nós criávamos aqui. É bem interessante você voltar no tempo, né? É um filme que passa. Com o objetivo de investir em novas tecnologias e competir no mercado externo, 15 empresas se uniram e formaram a APET, Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia de Informação. Acho que seria muito exagero falar que a gente sabia onde chegaríamos, né? A primeira, pelo que eu me lembro, a motivação inicial era muito simples, era encontrar um local para a gente se instalar, um local mais adequado para as empresas se instalarem e poderem se desenvolver com tranquilidade. Naquela época, nós víamos as outras empresas não como parceiras, mas como concorrentes, né? Então, isso daí atrapalhou muito no começo. Mas o que foi muito bacana foi a percepção de uma pessoa, que isso tem que ter os méritos, né? O Gilberto é uma pessoa essencial dentro da entidade, né? Não só como fundador, é o cara que idealizou, criou e de fato fez acontecer. Mas a relação dele, por exemplo, com todo o ecossistema de inovação e tecnologia da cidade é monstruosa. Então é um cara que ele abre portas sem muita dificuldade, porque é um cara que se dedica muito. Só para você entender, eu me sinto incomodado de falar eu fiz. Por isso que a hora que você perguntou, eu desviei e coloquei no coletivo. A APET, né, ela é fruto de uma construção de todos eles, né? O Gilberto, evidentemente, foi talvez o idealizador da APET, porque ele me procurou. Foi uma das primeiras pessoas que ele me procurou. Eu me encantei pela ideia dele. E partiu da própria prefeitura, uma situação bastante simples. Eles disseram, nós não podemos fazer nada para uma empresa individualmente. Nós não podemos favorecer uma empresa especificamente. Nós precisamos de desenvolver uma política para um setor. E para isso vocês precisam organizar o setor. Mais espaço no mercado nacional. Entidades públicas e universidades assinam daqui a pouco o termo de cooperação para a construção do Centro Tecnológico de Rio Preto. Esse ideal comum de ter um espaço físico talvez tenha sido o primeiro grande projeto, que nasceu antes mesmo da APET nascer. É que nós chegamos a criar o que nós chamávamos de Centro Tecnológico de Rio Preto, ou CTRP, que deveria abrigar ali em torno de 9 empresas. O que ocorreu foi que esse projeto foi contratado, nós contratamos arquitetos para desenvolver esse projeto, e assim que o projeto ficou pronto, já percebemos que não atenderia mais às demandas das empresas. Novas empresas queriam entrar, as 9 empresas que já estavam perceberam que os espaços não seriam suficientes, e mais uma vez nós tivemos que voltar e falar, olha, não será suficiente, nós precisamos realmente buscar algo que não trave o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento.
não foi para frente, que a gente desistiu em detrimento de avançar com o parque tecnológico, e aí é um outro time, eventualmente alguns empresários, eles podem olhar para isso e falar, cara, não funciona, não dá certo, né? E aí, dentro desse processo, acabamos incentivando aí e fazendo parte da construção do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que hoje tem espaço para muito mais empresas, e entendendo também que o espaço físico, sim, ele era importante. Mas, à medida que nós caminhamos, nós vimos que ele era menos importante do que uma série de outras coisas que a gente tinha. Eu também acho que uma da coisa importante foi que no início, né, todo mundo um pouco estranho, sem saber exatamente o que ia acontecer. E ao longo do tempo nós fomos ganhando confiança uns nos outros, e essa troca ela começou a acontecer de forma natural, mas lá no começo a gente não tinha ideia nenhuma de que isso poderia acontecer dessa forma. Assim, uma das coisas que marcam a PET desde o início foi a colaboração que os empresários tinham entre si. E essa troca de informação é quando você passa do estágio do medo e começa a não ver mais as pessoas como os concorrentes e sim como aliados, muda tudo. Tem um ponto que eu acho que é legal de destacar, que é a questão das parcerias. A gente evoluiu muito com os parceiros. Da mesma filosofia que a gente tem entre nós de compartilhar, a gente fez com os parceiros também. Você agregar outros parceiros, como eu comentei, como o Sebrae, como o Senac, como a própria prefeitura, as universidades, isso faz com que vire um círculo virtuoso, né? A APET firmou convênios e parcerias com entidades públicas, privadas e acadêmicas para a criação do Polo Tecnológico, colocando Rio Preto como o 4º polo no estado de São Paulo. Ele tem 3 pilares muito importantes que consolidam as suas ações. O primeiro deles é o fortalecimento das empresas existentes, com isso o crescimento, como também a criação de novas empresas e trazer novas tecnologias. O segundo pilar é um pilar de aproximação das universidades, do poder público e da iniciativa privada. E o terceiro é um processo de inclusão social, um trabalho social para a comunidade. Tornar Rio Preto um centro de referência e excelência em tecnologia da informação e comunicação não é um trabalho fácil. Tão pouco fácil é ter nossas empresas em sintonia com a evolução mundial. A partir do momento em que você tem diversas empresas compartilhando um mesmo ambiente, fica propício a criação de projetos comuns, projetos que individualmente as empresas não conseguiriam atingir. Então, juntas elas conseguem participar de propostas maiores. O porquê você não faz parte da PET, né? Aí tinha esse fantasma. Porque é uma panela, é um negócio fechado, né? Então, as coisas elas começam às vezes muito pequenas, sem você ter a dimensão do que vai acontecer, né? Não, isso faz parte, né? Eu acho que toda associação onde existem líderes, né, que se unem em prol de algo em comum, existem sempre outras pessoas que, por não fazer parte, veem dessa forma. Mas, de fato, conforme nós trazíamos novas empresas para esse grupo, havia sim uma desconfiança enorme, né? Como é que eu vou abrir a minha empresa? Como é que eu vou expor as minhas fragilidades para um grupo de pessoas ali que, de repente, pode ser meu concorrente? Se não concorrente direto em produtos, vai concorrer comigo em recursos humanos. E aliado a isso, a gente tinha uma deficiência de mão de obra. Então, a quantidade de profissionais que o mercado demandava era muito maior do que a quantidade de profissionais que eram formados na cidade. Eu me lembro chegando numa das universidades que, na ocasião, todos nós tínhamos talvez um olhar muito para dentro, né? Falando, olha, mas os meus alunos, quando eles se formam, empresários de São Paulo vêm de jatinho buscá-los. E nessa ocasião, eu sempre fui uma pessoa um pouco
assim, um pouco muito aberta, às vezes demais, e que pode se tornar até ríspido. Eu falei, é muito bonito. Estamos promovendo a nossa cidadania na cidade, porque enquanto o aluno ele está aqui, morando de república, andando de ônibus e comendo cachorro-quente, a gente mantém ele na cidade. A hora que ele pode ter um excelente emprego, ganhar bem, comprar um carro, um apartamento e ir no restaurante, a gente manda ele para São Paulo. Então, onde está a lógica desse desenvolvimento social? E foi essa educação que a gente fez com nós mesmos, porque a gente também tinha uma visão interna para cada uma das empresas e para todos os stakeholders que compõem esse ecossistema de inovação de qualquer centro de tecnologia. Quando existe aí um descompasso, né, e que muitas vezes acaba acontecendo, né, e a gente teve vários descompassos, tivemos descompassos na academia, nós tivemos descompassos também no governo municipal e muitas vezes um distanciamento. Isso é muito prejudicial em todos os sentidos, porque você perde toda uma construção de entender que tem um objetivo maior, que é, de fato, desenvolver as empresas e desenvolver a sociedade. Eu não comecei junto com o pessoal, né? Eu entrei no decorrer da PET andando, né? E aí eu falava, né? Sempre falei para quem eu conhecia que tem empresas que vocês não sabem o que é a PET por dentro, gente. Vocês não têm noção. Vocês têm que estar lá para vocês saberem o que é a troca de informações, a troca, né, de ajuda ali, né? Sem, assim, sem nada, de graça, né? Em São José do Rio Preto, a APET representa o APL, ou o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação. E essa representação tem valor, ela tem o reconhecimento do governo do estado e do governo federal. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi um trabalho, foi um projeto desenvolvido na gestão do Jean Dyer. Há um fato curioso nisso, né? Eu me lembro que eu estava em São Paulo, em Congonhas, né, pegando voo para voltar para São José do Rio Preto, e encontrei na época o presidente da Associação de Empresas de Tecnologia de Marília. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: cara, eu vim aqui para reconhecimento, né, para São José do Rio Preto ser reconhecido como a PLTIC. Ele falou: eu tô atrás disso, como é que faz isso? Você me ensina? Eu falei: Tó o quê? Eu falei: copia, tá aqui prontinho para você. Ele falou: você tá brincando comigo? Eu falei: não, é porque você é compartilhado. São José do Rio Preto e a Marília foram reconhecidas juntas. E foi graças a essa troca. E aí é isso. Eu acho que associativismo é isso, né? Isso é um exemplo do que o associativismo tem como premissa, né? É a representatividade. Você está representando uma classe. Então, acho que esses ganhos, né, que o setor de tecnologia conquistou em Rio Preto, eu acho que sim, supera em muito aqueles objetivos iniciais estatutários que constam até hoje no nosso documento de fundação, né? Realmente, assim, se tivesse falado assim, ó, qual que é um fator decisivo para que eu possa me associar à PET? É esse. Realmente é a representatividade. Ela faz toda a diferença hoje nesse mundo, né, que a gente vive. Então, assim, você ir numa prefeitura, você ir buscar um financiamento, né, você ir falar em nome de 100 empresas é muito diferente de você falar de uma empresa. Bom, a PET desenvolve um trabalho importantíssimo dentro do setor de tecnologia, que é juntar essas empresas, né, os profissionais de tecnologia, para mostrar para a sociedade como um todo quanto é importante essa união no desenvolvimento dessa categoria, né, desenvolvimento de uma atividade econômica. Eu acho que mais do que um evento, né, é preparar Rio Preto para o futuro. Né? E a gente sabe o quanto a tecnologia da informação era um setor e hoje não é mais um setor, porque ela está permeada em todos os setores da economia. O primeiro Tech Summit inseriu Rio Preto no contexto nacional de tecnologia. Tudo que fazíamos até então era muito focado no nosso dia a dia, na realidade de Rio Preto, na realidade das empresas locais. Nós acabamos criando o APET Summit em 2014 com a ideia de trazermos
especialistas ou empresas especialistas para falar de determinados temas. A partir de então, o próprio Pet Summit ele se tornou, né, um dos eventos como inspiração para o Rio Preto Tech Summit atual. Com o Rio Preto Tech Summit, a gente quebrou barreiras, a gente rompeu barreiras. E hoje a gente leva o nome de Rio Preto como uma cidade tecnológica, geradora de tecnologia para o Brasil. Na verdade, eu fico, sim, bastante honrado, bastante satisfeito de ver, né, que uma ideia sua, ela floresceu, e com a colaboração e com o empenho de outros, né, ela se torna um evento como é o Rio Preto Tech Summit. Para mim, o Tech Summit é um grande orgulho, porque ele demonstra o quanto que nós conseguimos superar todas as dificuldades dessas últimas 2 décadas, né? Nós conseguimos trazer de benefício para as empresas associadas e para o setor como um todo inúmeros projetos que contribuíram com o desenvolvimento. Eu acho que todos já entenderam que o relacionamento e o aprendizado um com o outro é essencial. Aquele passado de as empresas ficarem isoladas e acharem que tem os segredos e com medo de revelar seus segredos para os outros, acho que isso já ficou no passado, né? Então isso contribuiu bastante para que a associação crescesse. Esses últimos 4 anos, ele foi um catalisador de uma série de coisas que a PET vinha fazendo, que eles se encontraram agora. Sabe aquele dia assim que você levanta de manhã, você aprende um negócio e fala, nossa, compreendi mais 5 coisas, né? Nós tivemos muitos momentos de altos e baixos, não por questões peculiares a um presidente ou outro, mas o momento em que o Marcelo assumiu foi o momento em que a gente conseguiu dar uma nova dinâmica à PET. O que a gente fala, ele conseguiu pensar fora da caixa. Eu acho que quando a gente fala de continuidade, né, é entender que o trabalho que é feito, o legado que é feito, ele é muito maior do que as pessoas que aqui estão, do que a própria PET, né, e que esse resultado é para a sociedade. E é um imenso prazer recebê-los aqui hoje para a inauguração do Centro de Capacitação Compartilhado do nosso arranjo produtivo local. Esse Centro de Capacitação Compartilhado tem como principal missão promover a formação, a capacitação e a conexão de pessoas e empresas para a evolução profissional e empresarial. Então, em nome de toda a diretoria da PET, eu gostaria de deixar registrado o nosso profundo agradecimento ao presidente do Parque Tecnológico e vice-prefeito de Rio Preto, professor Orlando Bolsoni, e ao prefeito Edinho Araújo. E aproveito para pedir que o senhor venha até aqui para dar bom dia aos nossos convidados. Afinal de contas, essa é a sua casa, né? Nada resiste a uma ideia cujo momento tenha chegado. E aqui é um exemplo. Aqui vocês vão formar essas lideranças, vocês vão criar compromisso social de nós, lideranças, das nossas responsabilidades, de orientar esses garotos, de encaminhá-los. Eu não tenho dúvida, cada vez mais nós vamos ser uma cidade das mais desenvolvidas do país, e eu diria que até 2030, no máximo, também numa referência internacional. Sabe por quê? Porque nós temos vocês, tá? Obrigado. O projeto Alicerce, ele visa capacitar jovens de baixa renda, jovens que em outras situações não teriam acesso ao mercado de trabalho. Dessa forma, quando você coloca para esse jovem uma oportunidade de crescer e entrar no mercado de trabalho, o benefício que você gera é muito maior do que se pode imaginar.
Os selecionados nessa etapa foram entrevistados pelo Comitê da Pasta Social da APET e os 20 melhores estão aqui hoje. Com uma metodologia pedagógica e inovadora, temos aulas 3 vezes na semana, com disciplinas variadas para desenvolvermos um pensamento crítico, autoconfiança e maturidade emocional, além de aprendermos lógica de programação numa jornada de 6 meses. Sono de ser engenheiro em sistema, uma área que gosto faz muito tempo. E sim, me qualificar no ITI, também quero fazer faculdade. Queria terminar dizendo o seguinte: o que nós queremos? Que Rio Preto seja a terra do empreendedorismo e o espaço de oportunidade. E que esse espaço pertence a todos nós, mas é muito mais de quem se utilizar dele para se preparar para enfrentar o dia de amanhã. O nosso sonho é muito simples, é que a entidade continue se renovando. E a resposta está não nas nossas cabeças, mas nas cabeças dos próximos líderes. E é isso que nós incentivamos. Nós incentivamos a renovação contínua da entidade, com novas aspirações, com novos sonhos, com novos ideais e com muita energia. O fato de ter novas pessoas não necessariamente quer dizer que tem que ser uma nova geração mais jovem no sentido de idade. Eu tenho visto muitas startups serem começadas aí por pessoas até mais velhas que a gente. Eu acho que o processo de longevidade da APET é justamente isso. Primeiro, entender que a associação é maior do que qualquer presidente, né? Não tenha dúvida nenhuma, ou que maior que qualquer diretoria, isso vai fazer ela ser longeva. E trazer, aumentar a quantidade de pessoas que participam disso de uma forma para que elas sejam consideradas as novas gerações de líderes da APET. Eu vejo quando você fala sobre trilhar os caminhos, é porque na minha visão também tem muito a percepção de que foram desbravadores, né? Eu fui impactado pela associação porque eu também fui um colaborador de uma das empresas que era associada da APET e que depois tive a oportunidade de poder empreender. E quando eu penso para o futuro, eu penso que, por que não a gente, né, não pode criar soluções que também sejam utilizadas de maneira global? Eu acho que isso daí é um ótimo indicativo de como a APET ela é abrangente e ela te convida a fazer parte. Por esse motivo e por estar aqui, né, apoiado em ombros de gigantes, a gente tem a obrigação de olhar mais longe. A gente tem a obrigação de entregar mais. Depois de 20 anos de APET, os próximos 20 anos, na minha visão, tem que ser nessa pauta. Nos próximos 20 anos, eu vejo a APET literalmente extrapolando mesmo. A gente tem os projetos que são referência, a gente tem eventos que são referência, estrutura e conteúdo, que lá atrás fez falta, né? Que as pessoas se juntaram para aproveitar o conteúdo do outro, hoje isso está tudo num lugar só. A gente está super privilegiado, né? Por exemplo, o Tech Summit, um negócio muito original. Então, eu acho que pode, sabe, ser uma semente para estar em outras regiões. A gente é o futuro e está nas nossas mãos maximizar tudo que os grandes profissionais, os gigantes, deixaram para a gente. Você tem uma associação onde congrega gigantes, né? Eu costumo dizer também que a APET construiu gigantes, né? Até hoje constrói gigantes. As pessoas que aqui estão, elas são voluntárias e elas investem o seu bem mais precioso, que é o tempo de vida. Tem muita gente que trabalha voluntariamente pela APET, mas não na quantidade que vocês trabalham. Então é uma forma que a gente tem de falar assim, obrigado. Porque a gente sabe que custa, a gente sabe que é difícil. Então se a gente pode pelo menos retribuir um pouquinho para vocês, é eternizando vocês aqui. Mas é por puro interesse, viu? Depois a conta vem. Show. Interesse, vamos tomar vinho? O benefício é de todos. Pô, total.